Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 53. O tema da mensagem é convicção ou conveniência, o que sustenta a sua fé. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isto quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos ler mais alguns versículos. Olha o versículo de número 60 em diante, o que acontece. Nós vemos aqui o final de um discurso de Jesus, e o versículo 60 é o resultado daquilo que ele disse. Diz assim a palavra: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Agora vamos para o versículo de número 66, para a gente adiantar a leitura. Versículo de número 66, a Bíblia vai dizer: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Queridos, convicção ou conveniência, o que sustenta a sua fé? O tema da mensagem desta manhã é uma pergunta que você precisa fazer para a sua alma. Hoje nós faremos um check-up da alma. Deus nos convida a fazer uma autoanálise para que venhamos entender se estamos sendo movidos por fé, aliás, por convicção ou por conveniência. Onde está a base da nossa fé? Convicção é alguém que firmou a sua fé sobre a rocha, está construindo a sua casa sobre a rocha. Aquele que serve ao Senhor ou sustenta a sua fé com base em conveniência é aquele tolo, como nas palavras de Jesus, que construiu a sua casa na areia. Quando vem o vento, a tempestades, as adversidades, ela vai ruir. A grande verdade, meus queridos, é que nós vivemos uma geração que segue Jesus. Tem muitas pessoas que se orgulham em dizer que o Brasil, se não for o maior, é um dos maiores países cristãos do mundo.
maior país evangélico do mundo, um país que hoje, nossa geração, enche estádios. É uma geração onde aos domingos uma multidão vai às igrejas, cultos de manhã, de tarde, de noite. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer não é se seguimos Jesus, porque muitos seguem Jesus. A pergunta correta que nós devemos nos fazer hoje é: por que seguimos? Por que seguimos? Qual é a motivação do coração? É isso que é importante, amados. E nós vemos isso nesse texto, já vamos entrar no texto. Estamos seguindo Jesus por convicção ou por conveniência? E há uma diferença clara. Eu quero já trazer essa diferença para que nós venhamos nesta manhã pensar sobre isso. Convicção permanece mesmo quando custa caro, isto é, mesmo quando for caro para mim, mesmo quando for caro para você, mesmo quando exija de nós um custo, quando nós seguimos Jesus por convicção, nós continuamos. Agora, se a nossa fé estiver firmada em conveniência, ela só permanecerá quando ou enquanto estiver confortável para nós. Enquanto nós não estamos sendo confrontados, enquanto não nos custa nada, é conveniente servir e seguir a Jesus. Enquanto nós estamos recebendo as benesses de Cristo, está fácil seguir. Em outras palavras, convicção é raiz. Convicção é raiz firmada no solo, raízes profundas. Conveniência é estação, vem e passa, e a gente vê, meus queridos. E esta é uma mensagem profunda que nós devemos fazer esta autoanálise, porque a gente vê todos os dias pessoas desistindo da fé. Isto é, a estação passou, não tem raízes firmadas. A diferença de quem é convicto e de quem vive de conveniência aparece no dia mau, no dia da angústia. A conveniência te mantém perto de Jesus quando Ele te dá algo, quando você está vivendo a expectativa de receber algo. A convicção é diferente. A convicção te mantém com Jesus quando Ele é tudo o que você tem. A tradução mais próxima para o Salmo de número 23, versículo 1, que nós estamos acostumados a ler o Salmo em algumas traduções, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já leu esse versículo? Já ouviu em algum lugar? Sim ou não? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente não se aprofundar no que a palavra de Deus está dizendo, a gente passa a acreditar que o Senhor, sendo pastor, Ele vai nos dar tudo. Nós seremos beneficiados por isso. Agora, a tradução mais próxima do original diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O que a Bíblia está querendo dizer com isto? O Senhor é suficiente para mim. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Jesus é suficiente para você? Ou além de Jesus, você precisa de outras coisas para se motivar? Você segue Jesus olhando para Ele, ou interessado naquilo que Ele pode te dar, de acordo com o poder que Ele tem? É uma análise, meus queridos, que nós precisamos fazer. Você que chegou hoje aqui na Igreja Mover em Amor, nós temos alguns valores como igreja,
E um desses valores é formar discípulos. Nós não estamos interessados como igreja de ter seguidores da igreja a mover em amor. Tampouco seguidores do pastor Héctor, do pastor Roberto, de qualquer outro pastor aqui. Não, nós queremos, estamos aqui porque somos todos seguidores de Jesus. Aleluia. A Ele a honra, a glória, o poder, a majestade. As nossas mãos se levantam diante dEle. É por Ele que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesta manhã por convicção de fé, amém, meus queridos? Eu vou para a igreja para quê? Para adorar aquele que me comprou com seu sangue. Eu vou para estar aos pés daquele que me resgatou da morte e me deu vida e vida com abundância. Convicção de que sem Ele nós não seríamos nada, mas Ele nos livrou da morte e do pecado, e Ele, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, aleluia. É diante dEle que nós cantamos, é diante dEle, é para Ele que nós oramos, é a Ele que nós adoramos. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, tudo diz respeito a Jesus. Ele é o começo, Ele é o fim da história, e só Ele deve brilhar aqui. Aleluias! É Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que todos os joelhos se dobrem e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Diz respeito a Ele, meu querido. É sobre isto. E é sobre isto que trata o capítulo 6 de João. Os teólogos vão dizer que João é o evangelho teológico. É o evangelho mais profundo dos 4 que foram escritos. Cada evangelho tem um público-alvo e nos alcança hoje, mas o evangelho de João trata de doutrinas profundas da nossa fé. E o capítulo 6 não é diferente. O que está acontecendo para contextualizar aqui no capítulo 6? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar que o capítulo 6 inicia com a primeira multiplicação dos pães. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes, alimentado uma grande multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E agora, depois deste milagre estrondoso, a multidão passa a seguir Jesus. Há uma multidão polvorosa atrás de Jesus, mas eles estão atrás de Jesus com uma motivação errada, porque eles estavam interessados no pão que foi multiplicado. Imagine isto: uma tarde, um fim de tarde qualquer, Jesus toma nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, ora ao Senhor, consagra ao Senhor, e quando reparte, uma grande multidão é alimentada. Imagine você dentro da multidão pensando: não vou mais precisar mais trabalhar e buscar pão, todo dia Ele vai nos alimentar. É esse o raciocínio que está acontecendo aqui. Quando Jesus termina de multiplicar os pães e peixes, vem a passagem que Jesus anda sobre as águas, vai para o outro lado, e a multidão, quando Ele chega, já está lá. Multidão chega para abordar Jesus, e se você começar a ler a partir do verso de número 25, a multidão começa a perguntar: quando foi que você chegou aqui? E aí Jesus começa a revelar o coração daqueles homens. Jesus vai dizer: vocês me procuram, não porque viram os sinais, vocês me procuram porque querem comer pão e se fartarem. Eles não queriam Jesus, a multidão queria o que Jesus podia dar. E quando eles são confrontados com Jesus, você continuar lendo a palavra a partir do verso de número 28, eles fazem uma pergunta:
Jesus, então o que nós precisamos fazer agora? O que nós precisamos fazer? Jesus responde: a obra de Deus é essa, crê naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo, não é sobre pão, é sobre mim. O que nós precisamos fazer? A multidão pergunta. Jesus vai dizer, creiam em mim. E aí, no contexto, vai começar um embate entre a multidão e Jesus, porque a multidão pede sinal. O que você vai fazer ainda, Jesus? O que nós podemos aguardar que vem de sua parte? E aí a multidão começa a citar Moisés, começa a fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Em outras palavras, qual que é a lógica da multidão? A multidão vai dizer, Moisés alimentou uma nação inteira. Jesus, você alimentou apenas 5.000. Moisés alimentou, e aí eles estavam se referindo ao período do deserto, quando o maná caía do céu. Vocês conhecem essa passagem? Quando o povo saiu do Egito, Deus alimentou os hebreus durante 40 anos do deserto de pão, maná caindo do céu. E a multidão está dizendo, por 40 anos a multidão, o povo foi alimentado por Moisés. Jesus, você nos alimentou um dia só. O que tem mais? Olha a expectativa da multidão. Moisés fez pão cair do céu. Jesus, você nos alimentou com pão comum. Em outras palavras, o que a multidão está argumentando no contexto do capítulo 6 de João é: Jesus, você ainda não fez o suficiente para a gente crer em você. Jesus está dizendo, creiam em mim. Se vocês crerem em mim, vocês estarão fazendo a vontade de Deus. E a multidão está dizendo, Moisés fez mais do que você, Jesus. E aí Jesus começa a corrigir o coração daqueles homens, dizendo, não foi Moisés que deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês foi o Pai. E aí Jesus muda a lógica e vai dizer, assim como o Pai proveu o maná no deserto, Ele enviou o seu Filho, e eu sou o pão da vida. Aleluia! Em outras palavras, vocês estão enganados. Quem proveu no deserto foi o Pai, e Ele continua provendo agora. Eu sou o pão da vida. E Jesus aprofunda, nós já entramos aqui no texto que nós temos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter vida só aqui, vai ter vida eterna. Isso é lindo, amados. Jesus não está falando do pão literal, eles estavam querendo encher o estômago. Jesus está dizendo, eu te darei vida eterna. Era algo espiritual. Que Jesus está dizendo, vocês precisam depender totalmente de mim. E meus queridos, vou fazer um parênteses, já continuo aqui. Nós precisamos lembrar diariamente que a nossa dependência é total de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Porque muitas vezes a gente esquece isso no dia a dia da vida. A gente passa a depender de pessoas, de coisas, de projetos. E Jesus está dizendo, olhem para mim, eu sou o que você precisa. E quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Em outras palavras, numa linguagem coloquial, Jesus está dizendo, eu e vocês, tudo junto e misturado. Vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue. Jesus não está falando da ceia do Senhor aqui. Jesus está falando desse envolvimento e desse relacionamento de dependência que devemos ter dele. E aí ele confronta o ego das pessoas, a religiosidade, e confronta a expectativa daqueles homens, daquelas mulheres, a expectativa daquela multidão. E o versículo 60 que nós lemos, a Bíblia vai dizer, ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra. E a partir do verso 66 piora. Muitos dos discípulos que
que seguiam Jesus o abandonaram. Quando Jesus esclarece que a fé não pode ser sustentada por conveniência, mas por convicção da pessoa de Jesus, muitos o abandonam. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 6. Agora, o clímax é a resposta de Pedro, porque quando os discípulos começam a abandonar, eu creio, amados, que aquela grande multidão que está na expectativa de comer pão de novo, de encher o estômago, agora começa a se esvaziar. As pessoas vão voltando, as pessoas estão escandalizadas com o discurso de Jesus. As pessoas estão dizendo: agora eu que tenho que comprar pão, porque pelo jeito ele não vai multiplicar mais nada. E a gente vê que na Bíblia ele multiplica mais uma vez pães e peixes, são 2 multiplicações. Mas Jesus está trazendo algo muito mais profundo. E alguém está dizendo: dura essa palavra, deixa eu voltar para cá, estou perdendo tempo aqui. Agora ele vira para os 12 e ele faz uma provocação: e vocês querem ir também? E vocês querem ir também? Pedro responde como um porta-voz, ele responde no plural, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos? Para um pouquinho, será que você tem essa convicção dentro do seu coração? Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Se eu me afastar de Jesus, eu vou para quem? Será que nós temos essa convicção? Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amados, eu não consigo afirmar que os discípulos já estavam entendendo o discurso de Jesus, mas a convicção não é entender tudo. Às vezes nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus na nossa vida, e nós não vamos entender mesmo na totalidade. Jesus nos dá o entendimento dos processos da nossa vida de acordo com a caminhada. Cada dia é uma oportunidade de uma revelação de Deus para você. O que você não entende hoje, você só vai entender amanhã. E a caminhada com Cristo é assim. A gente vai entendendo de acordo com que nós vamos dando os passos. Então, convicção não se baseia no entendimento profundo da obra de Deus em nós, mas é saber em quem nós temos crido. Diz respeito a Ele, não aquilo que Ele faz ou deixa de fazer nos tempos, nas épocas, nas estações. Não, meus queridos. Agora, segunda parte desta mensagem, eu tenho 5 perguntas aqui que nós devemos fazer. Perguntas de autorreflexão, perguntas profundas que você precisa fazer para a sua alma, para que você entenda se você está sendo guiado por convicção ou por conveniência. A minha fé, faça essa pergunta para você: a minha fé está sendo firmada, sustentada em convicção ou em conveniência? Se eu fosse alguém da multidão, estivesse na expectativa de comer pão de novo, de encher o estômago de novo, e Jesus dissesse: não vai ter pão do jeito que vocês estão dizendo, porque eu sou o pão da vida, nós continuaríamos seguindo Jesus? Não são as perguntas aqui que eu separei, mas já vamos fazer uma reflexão. Se a partir de hoje Jesus não te desse mais nada, imagina uma situação como essa. A partir de hoje as portas do céu estão fechadas para você, Jesus não vai te dar mais nada. Você continuaria servindo Jesus? Você continuaria seguindo Jesus com a mesma alegria, com a mesma convicção? Percebem que é profundo o que Jesus traz aqui no capítulo 6 de João? É sobre isso, é sobre não receber nada e continuar seguindo Jesus.
porque não é sobre as coisas que Ele nos dá, é sobre Ele. A primeira pergunta tem a ver com isto: eu sigo Jesus pelo que Ele é, ou pelo que Ele pode me dar? Pessoas que buscam a Deus só em necessidades específicas, são pessoas que servem Jesus por conveniência. Eu tenho uma necessidade agora, eu preciso ir para a igreja. Eu tenho uma necessidade agora, eu preciso orar. Eu tenho uma necessidade agora, eu preciso dobrar os meus joelhos e levantar as mãos para o céu e cantar e chorar na presença do Senhor, como se a gente enganasse Jesus. Ou tem pessoas que seguem Jesus na expectativa de receber algo. Não preciso melhorar de vida, então preciso ir para Jesus. O povo lá está prosperando. Eu tenho, agora estou com uma enfermidade, eu preciso. Eu estou na expectativa disso, daquilo. Isso é conveniência, amados. Agora, permanecer, mesmo quando Jesus fica em silêncio, é convicção. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que foi escrito por Gates Spafford no século XIX, 1873 para ser mais preciso. O louvor vai dizer: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Já ouviu esse louvor? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eita, estou quase igual o pastor Jonas cantando aí, aleluia. Foi escrito por Stafford, e esse hino não foi escrito quando a vida dele estava tudo bem. A história vai dizer que ele é pai de 5 filhos, ele perde o seu filho caçula por uma doença. Ele é americano, morava em Chicago na época, e um grande incêndio em Chicago todo, ele perdeu praticamente tudo que tinha. E aí ele despede a sua esposa com as suas 4 filhas para a Europa, e ele fica nos Estados Unidos para resolver os problemas, as perdas, porque eles estavam migrando para a Europa para recomeçar. Numa noite fria, no meio do Atlântico, no ano de 1873, este navio que levava a sua esposa e as suas 4 filhas colide com outro navio, e as 226 pessoas a bordo, praticamente todas morreram. Dias depois ele recebe um telegrama de sua esposa dizendo, apenas com uma frase: salva sozinha. E quando ele embarca para a Europa, indo atrás de sua esposa, ele passa ali naquele local do acidente, e ali em meio à dor, ele escreve as palavras deste hino. Ele vai dizer o seguinte, se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer. Ele fala de paz e de dor. E a terceira estrofe: seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O título desse louvor no inglês diz o seguinte: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a tua alma, meu querido. Em meio à dor, em meio às tribulações, você consegue se alegrar com Jesus mesmo em meio à perda? A convicção faz isso com a gente.
Nós não servimos a Jesus só quando está tudo bem. Não, meus queridos. O Evangelho e servir a Jesus é sobre a alma estar em paz, mesmo quando tudo estiver quebrado, mesmo quando a gente não vê respostas. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus derrame no seu coração uma convicção de servi-lo mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando a sua vida tem naufragado. Há um recomeço para você. Deus tem um recomeço para você. Permaneça firme. Segunda pergunta que nós precisamos nos fazer para entender se a nossa fé está baseada em convicção ou em conveniência. Minha fé permanece quando não entendo o que Deus está fazendo. Às vezes a gente se questiona, sim ou não? Às vezes a gente questiona a Deus, por que disso, Senhor? Por que daquilo? Não está legal. E se a gente não vigiar, a gente se torna um murmurador. A gente se torna como essa multidão, está murmurando. Hoje não tem pão, ontem teve, hoje não tem. Por quê? Quando Jesus não é suficiente, a gente murmura quando não entende o que Ele está fazendo. A gente se afasta quando a nossa fé está baseada por conveniência, quando a gente não entende nada. Mas aquele que é convicto da fé, que tem os olhos voltados para Jesus, confia nele mesmo não obtendo respostas. Deixa eu te dizer uma verdade: você não precisa de respostas. Pastor, duro é este discurso. Alguém vai falar com uma multidão. Você não precisa de respostas, você precisa de mais convicção na pessoa de Jesus. Porque aquele que tem convicção na pessoa de Jesus, meu querido e minha querida, sabe quem Ele é, sabe o Pai amoroso que Ele é, sabe que o plano dEle, a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Você tem convicção de que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável? A pergunta talvez seja outra: você tem convicção na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dEle para você é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus vai dizer que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Você tem convicção que esta é a palavra de Deus? Você tem convicção que Deus, o mesmo Deus que cuida dos pardais, que veste os lírios dos campos, é aquele que olha para você e que já conhece a sua necessidade? Se você tiver essa convicção, você não precisa mais ficar atrás de respostas imediatas. Está cheio de gente, me permita abrir um parênteses aqui, está cheio de gente esfriando na fé, sabe por quê? Porque recebeu uma profetada por aí, alguém que se dizia ser usado por Deus, falou algo que não se cumpriu, porque não veio da boca de Deus. Essa pessoa se frustra e se entristece com Deus, o que não faz o menor sentido. Quem tem convicção não fica atrás de profetada, nem de profeta e nem de ninguém. Quem tem convicção em Deus, tem raízes firmadas em Deus, em sua palavra. É só disso que a gente precisa, meus queridos. Nós não precisamos de mais nada, só entender que Ele é o nosso Pai. E como um Pai amoroso e bondoso, Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Mas eu não estou vendo, pastor Héctor. Glória a Deus, Deus está forjando a tua fé. O que há de vir, virá e não tardará. Espere mais um pouquinho de tempo, porque Deus vai se manifestar na sua vida. Permaneça com a sua fé convicta, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, como Deus está trabalhando, mas Deus está agindo em você. Deus não é um Deus que fica alheio, não, Deus cuida. Tem um louvor: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Vem pro cantor Héctor hoje aqui.
Deus cuida de mim, eu amo a tua casa. Deus cuida de você, meu querido. Deus cuida de você, minha querida. Relaxa. Vou terminar um culto, toma um cafezinho, como uma bolachinha, se alegra. Deus está cuidando de você. Você pode dizer amém? Amém. 3. Vamos aprofundar mais um pouquinho. 10 minutinhos, amém? 15 no máximo. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Ou já estão pensando no café? Não, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta igreja que me incentiva a continuar aqui, Senhor. Aleluia, essa igreja é maravilhosa. 3. Eu continuo com Jesus quando isso me custa algo. Eita, essa é profunda. Porque uma coisa é quando eu não estou vendo nada, quando eu não entendo. Agora, quando começa a custar, você continua nos pés de Jesus? Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Você segue enquanto está fácil? Isto é, como é que a gente segue Jesus enquanto está fácil? Quando eu não preciso abrir mão de nada. Eu estou na igreja e sirvo Jesus, mas eu continuo flertando com o pecado. Jesus me chamou para ser um novo homem, mas o velho homem, sabe, ainda está ali. Eu consigo, pessoas que servem Jesus por conveniência, que não tem raízes profundas, ele consegue administrar, não sei como, mas tem gente que consegue administrar o velho homem e o novo homem. Sabe como que tem pessoas que fazem isso? Sabe como que é? Vou te ensinar. Como eu vejo muitas pessoas, ele chega na igreja, ele bota uma máscara de crente, de cristão, de abençoado. Ele pisa ali, quando ele vira a esquina, ele dá uma olhada, não tem mais ninguém olhando. Deixa eu tirar essa máscara, agora eu sou o velho homem. Irmãos, isso é seguir Jesus sem convicção nenhuma. Porque o discipulado, ser discípulo de Jesus, aleluia, custa. Nós temos que abandonar o velho homem, as velhas práticas, o velho linguajar, os velhos pensamentos. Não é possível servir a Jesus com toda a convicção, sem renúncia. O evangelho de Jesus exige renúncia. É por isso que Jesus não se preocupa em dizer: e vocês, discípulos, querem ir também? Que Jesus está dizendo: olha, haverá um custo para vocês. Se vocês quiserem, esta é a hora. Está todo mundo indo embora, vocês querem ir? Agora, quem tem convicção mesmo, sabendo dos custos, dos riscos e das renúncias, porque os discípulos estão sabendo que serão perseguidos também. O cerco a partir daqui começa a apertar para Jesus, porque ele confronta o ego e a religiosidade da época. E vai começar uma perseguição, e Jesus está falando: vocês estão liberados, podem ir, vocês querem ir. Mas Pedro responde: para quem iremos nós? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso é convicção, meus queridos. Aleluia, aleluia. Esses discípulos sabem que serão martirizados, e todos eles foram, com exceção de João, que segundo a tradição morreu de velhice. Judas Iscariotes, que tirou a própria vida. Todos os outros discípulos foram martirizados por causa do nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade: uma fé que não custa nada, provavelmente não vale nada também. Eu vou repetir, irmãos, é duro esse discurso, aleluia, é o que ao ouvirem isso, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Evangelho. Você poderia hoje estar numa igreja que alguém vai te pedir para levantar a mão e dizer: receba a chave do seu carro, você vai conquistar todas as coisas. Mas o evangelho de Jesus diz: precisa haver renúncia. Porque, aleluia, uma fé que não custa nada, provavelmente não vale nada.
Aleluia. Custe o que custar, meus queridos. Ouça o que eu estou te dizendo hoje, em nome de Jesus, como seu pastor. Custe o que custar, permaneça nos pés de Jesus. Mesmo quando você não for compreendido, mesmo quando haver perseguição, mesmo quando todos os dedos apontarem para você, mesmo quando as pessoas tentarem te diminuir, mesmo quando você tem que dizer não para algumas rodinhas e para algumas conversas, continue nos pés de Jesus, porque Deus nos chamou para ter convicção. Aleluia. Quarto, a minha fé. Esse daqui, quem é que pode dizer fala a Deus? Fala a Deus. Tem certeza? Vocês têm certeza? Fala a Deus. Então segura aí essa bomba. Aleluia. Vai no peito. Pá. Minha fé. Perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Amém? Segura aí essa quarta. Essa daqui. Minha fé transforma meus relacionamentos ou só minha rotina religiosa? Meu Deus. Vou repetir. Até o teclado ali bugou. Aleluia. A minha fé transforma meus relacionamentos ou só uma rotina, ou só minha rotina religiosa? Deixa eu te dizer uma verdade. Só no Novo Testamento há mais de 80 contextos que falam sobre amor, amar uns aos outros, amor ao próximo, amor fraternal, amor entre os irmãos de fé. 80 contextos sobre amar uns aos outros, sem falar de contextos como perdão, sobre outros tipos de relacionamento e outros tipos de amores. Amados, se a gente só ama quem é fácil amar, nós estamos servindo a Deus por convicção, sabia? Só quem é fácil amar. É fácil amar a minha esposa. Tá fácil. É fácil amar os meus filhos. É fácil amar aquele amigo que nos abençoa. Agora, amar, perdoar, suportar. Quem às vezes não quer nem saber da gente, aí tem que ter muita convicção na fé em Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma verdade que eu carrego no meu coração. Não existe convicção em Cristo sem transformação no trato com as pessoas. Eu vou dizer novamente, não existe uma convicção profunda em Cristo sem transformação no trato com as pessoas. Se a gente vai com casca e tudo, irmãos, sabe aquela ignorância? Na verdade, isso revela que está faltando convicção em Cristo, porque é a convicção em Cristo que nos torna um. Não vamos esquecer, João 17, um pouco mais para frente desse mesmo evangelho, Jesus vai orar por mim, por você. Senhor, eu oro por aqueles que tu me destes, e oro também por aqueles que hão de crer em mim. Eu oro para que eles sejam um. É tudo junto e misturado. Aleluia. Tudo junto e misturado. Aqui é a igreja onde todo mundo é igual. Não tem rico, não tem pobre, não tem novo, não tem velho, não tem empregado e patrão. Aqui todo mundo é um, amados. E quando nós temos uma convicção em Jesus, o nosso trato muda automaticamente. Essa é a verdade do Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Carta de João. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro.
Isso é ter convicção em Jesus. Jesus me amou do jeito que eu sou, e a gente não é muita coisa não. Tem gente que se acha, né? A gente não é muita coisa não, irmãos. O que define um homem e uma mulher não é o tanto de dinheiro que ele tem, o status social, onde ele acessa, as faculdades que ele fez. Não, se ele é um grande empresário, uma grande empresária. Não, se ele fala bem, se não fala. Não, isso não tem valor nenhum diante de Deus, meus queridos. E muitas vezes, sabe que a gente trata pessoas de uma maneira não adequada? Porque a gente se sente superior. Esse é o grande erro. Quando eu destrato alguém, eu estou me sentindo superior a ele. Eu sou melhor do que o Jonatas. E aí se esse sentimento encher o meu coração em relação ao Jonatas, eu vou começar a destratá-lo. Ele é inferior. Eu toco muito melhor esse teclado aí, Jonatas. Nem sei tocar, mas tem gente que faz, né, cria umas coisas na cabeça. Então os nossos relacionamentos são transformados quando nós estamos firmados na rocha. Você pode dizer amém? Amém. Último para a gente terminar. Falei 15 minutos, até 11h45, está 11h38 aqui. Estou no tempo, hein? Ele já vai terminar. Quinta pergunta que a gente precisa fazer: eu permaneceria com Jesus se todos ao redor o abandonassem? Aleluia. Eu permaneceria com Jesus se todos ao redor o abandonassem? O que acontece com a multidão? Aquele efeito manada. Começa a sair um, daqui a pouco está saindo também, né? Tem pessoas que seguem Jesus pela influência dos outros. Isso é conveniência. Agora, convicção é aquele que continua mesmo que esteja sozinha. E a pergunta que eu faço é: a sua fé é emprestada do ambiente? A gente precisa fazer essa pergunta, amados, porque quando a nossa fé é emprestada do ambiente, quando o ambiente não está de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse, eu vou embora. É assim ou não é? O ambiente já não está mais adequado para mim, e aí as pessoas espiritualizam isso. Deus está me mandando ir para outro lugar, quando na verdade você está servindo a Jesus pela conveniência do ambiente amigável. E eu creio e quero e luto como pastor dessa igreja para que este ambiente seja o mais saudável possível. Agora, se eu tiver discordância em relação ao nosso irmão Edmilson, eu vou continuar amando, e nós vamos lutar juntos, Edmilson, para chegar no céu. E nós só sairemos daqui quando Jesus, de uma maneira clara, falar para mim ou para você: é hora de ir para fazer minha obra lá do outro lado. Mas eu não posso, amado, sair porque eu estou chateado com Edmilson. Aleluia. A nossa fé não pode ser moldada pelo ambiente ou emprestada do ambiente. Nós temos que seguir olhando para Jesus. Fique de pé, aleluia. Glória a Deus. Agora eu concluo com a parte mais importante desse sermão, dessa mensagem. Sem essa última parte, você não pode viver as outras. Amém? Mateus 16, Jesus nos dá a revelação. Está acontecendo mais ou menos o que aconteceu em João 6. Muitos começam a questionar Jesus, muitos começam a abandonar, e Jesus pergunta: o que a multidão acha que eu sou? A multidão vai dizer: eles acham que você é um profeta. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, o que acham que eu sou? E aí Pedro se levanta e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Convicção. Alguém está pensando que ele é um João Batista, um Elias, um Jeremias, e Pedro vai declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde e nos dá o segredo de como permanecer convicto em nossa fé. Talvez se você me perguntasse: pastor, como eu consigo transformar conveniência em convicção? Talvez você pergunte: pastor, como eu posso fazer
com que a minha fé seja sustentada em convicção. Jesus dá resposta para nós, ele vai dizer para Pedro: isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Em outras palavras, para fechar a mensagem, nós, enquanto carne, buscaremos sempre conveniência. Agora, quer servir a Deus por convicção? Seja cheio do Espírito Santo. Qual que é a resposta? Como sustento a minha fé? Através de conveniência. Busque o Espírito Santo, meu querido e minha querida, porque é o Espírito Santo que gera convicção. Enquanto nós permanecermos carnais, nós buscaremos conveniência, inclusive o pastor que vos fala. Agora, quando o Espírito Santo de Deus nos enche, quando a revelação do Cristo vem, isto gera em nós convicção. Você não se torna convicto por esforço, você se torna convicto, convicta por revelação de Deus. Nesses últimos minutos que temos antes de terminar o culto, eu te convido a fechar os seus olhos aí.